Bom dia a todos e todas. Estamos dando início a mais uma reunião de trabalho da Comissão de Fiscalização e Controle, Comissão Permanente, aqui desta Casa de Leis. Nós temos, estão conosco aqui neste momento na mesa o vereador Júnior Locadora, vereador Eduardo Borgo. Nós estamos recebendo, na manhã desta sexta-feira, o senhor Newton Rodrigues Felão Júnior. O senhor Newton foi assessor da diretoria da Companhia de Habitação de 2021 até recentemente, agora 2023, logo após a saída também do então presidente, que estava desde o início do atual governo, Canova. Também esteve na companhia em momentos anteriores, na década de 80, início da década de 90, onde cumpriu o papel de analista de sistema na companhia. Quero explicar as razões de nós estarmos, nesta manhã, ouvindo o senhor Newton, pela importância das investigações e do acompanhamento dos atos do Poder Executivo que a comissão tem cumprido. E, dentro deste escopo, nós tivemos, nesses últimos 2 meses, a responsabilidade de fazer o apontamento de um papel agigantado e, em muitos aspectos, nada republicano, cumprido por um dos assessores da prefeita Sueli Rosim, o senhor Daniel Freitas, em vários aspectos da administração municipal. Isso se avolumou no último mês, quando, para além deste papel superlativo que rendeu ao assessor da prefeita o apelido de primeiro-ministro do governo, também nos mostrou o caminho de que ele atuava em pelo menos outros 2 espaços, extremamente importantes do município, quais sejam a Coab e a Endurbe, inclusive nomeado como membro de uma comissão na Endurbe, aliás, uma comissão que foi alterada pelo presidente, as suas normativas, pelo presidente da Endurbe, Donizete, para que o assessor da prefeita, que ocupa um cargo de comissão e que não poderia estar nesta comissão de avaliação prévia da Endurbe, a normativa foi alterada e, na mesma data, o assessor da prefeita foi nomeado para compô-la, recebendo aí um salário mínimo e meio ao mês para estar nesta comissão na Endurbe. E, desde 2021, atuando no Conselho Fiscal da Coab, onde o governo municipal, representado pela chefe do Executivo, é acionista majoritário, com 72% das ações da companhia, e que, portanto, deveria se ter aí na nomeação da equipe que comanda a companhia, ou seja, seu presidente, os assessores escolhidos por ele, a representação deste poder acionário atribuído aí ao município de Bauru. Porém, nós acabamos sendo procurados, não só a comissão, mas alguns vereadores. Agradeço aqui a colaboração do vereador Eduardo Borgo, a quem também o senhor Newton se reportou, porque está se tornando muito claro a importância que tem para esta Casa de Leis que a gente possa recuperar o papel republicano
que estes agentes políticos precisam cumprir nos limites das suas atribuições para as quais foram contratados. Porque, quando extrapola, nós vamos chegar em casos que saltam aos olhos e indigna não só o Poder Legislativo, que tem não só a obrigação, mas o dever de fiscalizar, mas também a sociedade, como no caso da educação, onde os documentos trazidos nessa última semana pela ex-secretária demonstram de forma inequívoca que o senhor Daniel Freitas, hoje, para além de primeiro-ministro, ele é quase o prefeito. Ele é quase o prefeito. E que essa atuação tem mostrado as diversas nuances em que o senhor Daniel atua com esse poder exacerbado e que extrapola o papel de um assessor de gabinete da Prefeitura Municipal. E com as informações que recebemos no curso da última semana, através do senhor Newton, que, repito, cumpriu o papel de assessor da diretoria, ali ao lado do presidente Canova, extremamente importantes, porque também, na nossa percepção, precisa vir a público para que as pessoas acompanhem, entendam e vejam que, quando a gente diz que o assessor extrapola o seu papel, a gente também está aqui procurando deixar claro que, se o faz com permissão da chefe do Executivo, porque nas informações trazidas em relação à companhia de habitação, também nos causou enorme surpresa e indignação, porque vai dando conta aí, realmente, do quanto está agigantada essa atuação. Chegando aqui também o vereador e membro da Comissão de Fiscalização e Controle, Guilherme Berriel Cardoso. Eu vou pedir, vereadores, antes de passar para vossas excelências, eu vou pedir para o seu Newton se apresentar. Eu não sei se o senhor trouxe algum documento para ser protocolado ou é só orientativo. Eu vou passar a palavra para que o senhor possa se apresentar e nos dar um briefing desta narrativa que o senhor nos trouxe na última semana, lembrando que esta reunião, assim como todas as reuniões da Comissão de Fiscalização e Controle, elas têm o caráter público, dado o interesse público de que os atos de fiscalização aqui da Comissão Permanente da Casa cheguem, com a agilidade que a TV Câmara tem e pode proporcionar, na difusão dessas informações, cumprindo aí realmente o papel e a prerrogativa da comissão e da casa. Bom dia, seu Newton. Seja bem-vindo. Se apresente, nós queremos ouvi-lo. Bom dia, bom dia. Primeiramente, queria dizer que é uma honra ter vindo aqui nessa casa, sentar nessa cadeira. Até, às vezes, a gente se sente intimidado, porque são muitos oradores da maior qualidade que já passaram em toda a história daqui, né? Então, a gente fica até emocionado de estar aqui. Tá bom? Não estou falando isso para agradar ninguém, não. É porque a gente sente isso mesmo. É a casa do povo. Fique à vontade, viu? Use as suas palavras. O importante aqui é a verdade, né? A verdade das palavras que serão ditas e as informações que, para nós, têm, como eu disse, muita importância dentro desse papel de agentes fiscalizadores dos atos do Poder Executivo. Obrigado. Novamente, um bom dia a todos. Bom, resumindo, o que acontece, né? O doutor Daniel, ele ia na Coab lá, ele ia oficialmente. O que era oficialmente? Ele ia como membro do Conselho Fiscal e ele ia representando 72,8% da prefeitura. Ele ia representando a prefeitura, ou seja, ele era o dono da palavra lá. Por mais que a gente discordasse, por mais que eu, Coronel, Gobi e outros discordassem das palavras deles, ficava valendo a opinião dele, porque ele estava lá representando. Em cada reunião, ele representava esses 72%.
Então, mandava... Mesmo diante do presidente? Sim. Sim. Então, não tinha. A gente discutia e acabava prevalecendo a opinião dele. Então, eu fiz aqui um resumo, vou até dar uma lida, porque eu não tenho esse poder da oratória que vocês têm, então eu fiz um resumo. Se o senhor puder aproximar o microfone um pouquinho mais? Então, eu procurei fazer esse resumo, para que todo mundo possa entender melhor e para eu não esquecer de nada também, né? O senhor fica à vontade, o senhor pode ler ou se orientar por ele, e depois a gente vai fazer perguntas, né, os vereadores, claro, e aí fica mais claro para todo mundo. Pois não. Como que começou a história, né? Nessa época ainda, o Daniel não estava, apesar de ele ser do conselho, ele não ia nas reuniões da Coab ainda, né? Nas reuniões de... Diretoria. Nessas reuniões de diretoria. Ele só ia nas reuniões do conselho. Bom, o coronel me ligou, eu ainda não... Eu era conselheiro nessa época só. O coronel me ligou dizendo assim, ó, Felão, a Caixa está ajuizando um monte de ação aqui. Antes de eu entrar, estava tudo parado. Agora começou a entrar uma atrás da outra. E a gente está com um pouquinho de dificuldade, né, em conferir isso aí. Primeiro porque o volume está grande e a gente está em dúvida em algumas coisas. Dá para você ver? Falei, dá, coronel, eu vou aí dar uma olhadinha, né? Ele já me conhecia, da época que eu trabalhei lá como analista de sistema. Então, fui lá. Bom, na primeira planilha que eu vi, era o caso de Potunduva. Eu já notei algumas coisas assim gritantes, erros absurdos, né? Eu até falei para o coronel, coronel, nessa planilha aqui, um financiamento, você começa a pagar de qual prestação? Pergunto para quem está presente aqui. De qual prestação? Da primeira? Pois é, aquela lá começava da 47. Eu falei, coronel, tem caroço nesse angu aí, não é possível, tem alguma coisa errada. Ele pegou e chamou uma das técnicas, e aí ela falou, olha, eu tenho essa planilha aí, a planilha que está no processo, é a planilha analítica, eu vou buscar a sintética lá em cima, que a Caixa sempre me passava, para a gente dar uma olhada. Eu olhei, qual foi a minha surpresa? Da prestação 1 a 46, na coluna base de cálculo, simplesmente não tinha o valor dos saldos devedores, não tinha toda a evolução. Falei, poxa, a Caixa perdeu isso aí, não é possível. Aí, fui conferir uma outra coisa que eu achei mais importante. Falei, olha, além da evolução do saldo devedor, são quase 4 anos, 46 prestações. Não teve nenhuma amortização extraordinária nesse período. Fazendo um parênteses, o que é uma amortização extraordinária? Por exemplo, um mutuário resolveu quitar a casa, ou resolveu pagar com FGTS as prestações, ou morreu, certo? Se tiver composição de renda, a parte do mutuário que morreu tem que ser quitada. E a Coab era obrigada a repassar esses valores para a Caixa e entrava lá como amortização extraordinária. É uma amortização extraordinária, além da amortização normal da parcela. Tá? Então, eu falei, olha, não tem nenhuma aqui. Pegou, chamou o rapaz da contabilidade. Ó, vamos ver se tem nos nossos livros fiscais isso. E, para minha surpresa, tinha nos nossos livros fiscais. Não tinha em nenhum lugar na planilha da Caixa. Quer dizer, só começava lá só tinha na planilha da Caixa os valores das prestações, A mais J. Prestação 1, tanto. Prestação 2, tanto. Prestação 3, tanto. Falei, bom, pessoal, aí notei um outro erro absurdo. Tem alguém que calcula, por exemplo, tabela price, saque, alguma coisa assim? Aqui? Bom, vocês podem perguntar para qualquer professor de matemática, para qualquer um. Tem possibilidade de haver amortização negativa na primeira prestação? Não tem. Isso é um erro matemático muito grande. A amortização negativa se dá quando o quê? Nos reajustes de prestações, teve uma época que se tinha o plano de equivalência salarial. O que significava isso? A prestação aumentava pelo reajuste de salário. E o saldo devedor não, era pela inflação.
Então, chegava-se ao ponto do valor total da prestação ser menor do que o valor dos juros. Aí, amortização negativa, você paga, aumenta o saldo devedor. Então, o que acontece? Se vocês quiserem, eu faço um demonstrativo. Agora aqui não dá, mas posso fazer um demonstrativo para vocês de como se calcula isso. Só é possível a partir das prestações posteriores, nunca na primeira prestação. E nessa planilha tinha. Eu falei, não, olha, deixa eu ver outros núcleos aí. Aí me passaram, né? Não tinha em todos esses casos, mas em vários núcleos tinha lá, amortização negativa na primeira prestação. Teve, acho que foi uns 5, 6 núcleos. A partir daí, o que eu sugeri para o coronel? Coronel, nós vamos ter que pegar cada contrato, pegar o valor de financiamento, implantar lá na época e vir fazendo toda a evolução, jogando as nossas amortizações extraordinárias que não tem, vamos ter que pesquisar aí tudo. Isso aí. Quer dizer, era um trabalho. Nós fizemos a primeira planilha, nós fizemos à mão. Fui lá calculando, eu e a técnica. Aí eu desenvolvi também uma planilha Excel, desenvolvi as planilhas de correção monetária e passamos a usar o nosso sistema GCI, que é um bom sistema que a gente tem lá na Coab, que ele fazia toda essa evolução, implantando lá atrás. Bom, o que aconteceu? Essa primeira que nós fizemos à mão, demorei 14 dias, ainda não tinha sido contratada. Aí foi perguntado para o resto do pessoal, vocês já têm condição de fazer sozinho? Problema, são 94 contratos, que a Caixa está todo dia entrando com... Então, vai ser pesado. Nem em 2 nós vamos conseguir fazer. Foi formada uma comissão, eu não vou me recordar agora, 5 ou 6 pessoas, mais ou menos, que participaram de todo esse processo. E aí nós começamos a calcular. Aí, com todas as automatizações que nós fizemos, usando o GCI, e etc., nós passamos a demorar 2 dias nesses cálculos somente. Então, a Caixa entrava com o processo, a gente, 2 dias depois, já estavam as nossas respostas com os quesitos. O Gobi, que era o diretor financeiro, ele foi ex-perito judicial. Então, o que acontecia? Ele chamava nós todos na sala, depois que os cálculos estavam feitos, e nós fazíamos todos os quesitos para apresentar para o perito. Então, os trabalhos estavam indo de vento em popa, eu digo. Tá. O que aconteceu depois desse período? A Caixa parou de conversar com a gente. Simplesmente, o coronel, nessa época, a gente fazia os cálculos e apresentava na Justiça. Por quê? Porque a Justiça estava lá a ação, era obrigação da gente responder. Mas ele queria renegociar essa dívida. Então, o que acontecia? A Caixa parou a não mais atender ninguém da Coab. Sem justificativa, sem explicar. Sem explicar. Não atendia, não mandava mais relatórios. Tinha relatórios que eram relatórios para a contabilidade, que eles pararam de enviar. Aí mandava cobrança, eles não mandavam. Aí nós descobrimos que a Caixa estava ligando diretamente para a Prefeitura. Tá? Está estranho, mas tudo bem. A Prefeitura tem 72% das ações, nós temos que aceitar. E aí foi quando nós recebemos a notícia para começar a passar todos os cálculos nossos, os relatórios, para a Prefeitura. Para quê? E as negociações dessa dívida iam necessariamente passar pela Prefeitura. Nós não iríamos mais fazer nada. Você sabe para quem da Prefeitura? Então, certinho eu não sei, por isso que acho que isso aí poderia ser perguntado para o Coronel Canova e para o Gobi. A gente pode pedir quais os e-mails que eram enviados para quem, né, esses relatórios, ou protocolizados em mãos. Isso a gente vai fazer. Tá. Bom, o que aconteceu a partir dessa época? Aí foram marcadas as reuniões lá em Brasília. A primeira foi a Coronel Canova, a prefeita, Daniel, acho que o Everton foi também, não vou me recordar, e foram lá conversar para ajeitar todas as negociações que iríamos fazer. Aí, a primeira reunião que eu fui, fomos lá justamente para mostrar esses erros, certo? E renegociar em cima disso. Sim.
foi eu e a técnica pela Coab e o Everton, o Everton secretário de Finanças, né? Sim. O Everton e o Dr. Daniel pela prefeitura, inclusive. O Daniel foi representando a prefeitura. Foi representando 72,8% da prefeitura. Certo. Então, eu até gostei, tá indo um advogado junto, alguém da prefeitura, achei ótimo. E aí, chega lá, eu anotei aqui, peraí. Bom, primeiro caso, os dados do financiamento anteriores a 1991, que eu considerei importante. Fui colocar isso, olha, não tem aqui. A Caixa falou, a gente não tem mesmo. A gente não tem. E como que nós chegamos no saldo inicial de 91? Nós fizemos uma força-tarefa em conjunto com o BNH e com as próprias Coabs, resultando nos valores do saldo devedor constantes em 91, mas não batia com o que a gente tinha calculado. Tá? E aí eles falaram assim, nós não discutiremos isso administrativamente, só em juízo. Eu aceitei, falei, tá bom, vamos discutir em juízo. Aí o doutor Daniel chega e fala, não, Felão, esses valores de 91 para trás estão prescritos. Não foi a Caixa que falou isso, foi o doutor Daniel. Eu achei estranho, falei, poxa, ele defendendo a Caixa em vez de defender a gente? Quer dizer, até 91 estava pago, pelo que eu estou entendendo. E a intenção... Não é que estava pago, não tinha nem os cálculos lá, nem a evolução do saldo devedor, não tinha. E a intenção da Coab era, com a Caixa, discutir esses valores. Discutir esses valores. E o doutor Daniel não quis nem discutir. Não, falou que estaria prescrito. A Caixa não alegou isso que eu achei estranho. Isso aí causa prejuízo à Coab. Lógico. Aí o que acontece? Eu peguei e tentei explicar, olha, uma dívida, você está cobrando uma dívida de um mês, ela é consequência do mês anterior, do mês anterior, do mês anterior, até do seu começo. Não é possível que uma dívida seja prescrita a partir de um determinado cálculo. Ou ela é prescrita inteira, ou ela não é prescrita. Ele simplesmente não me deixou acabar a explicação. Insistiu, não, está prescrito, está prescrito, está prescrito, ali na Caixa. Quer dizer, eu e a técnica pela Coab, a gente literalmente ficamos perdidos. A gente não sabia mais como se portar ali naquela negociação. Pô, o nosso chefe está defendendo os interesses contra a gente, o nosso chefe e o nosso conselheiro. Ele estava ali representando a prefeitura, os 72% das ações. Como que ia defender isso? Bom... Só para entender o contexto, esses financiamentos até 91, que você diz, é que faltam repasses da Coab para a Caixa? Como é que funciona? Eu não consegui entender direito. Não é que faltam repasses. Veja bem, a Coab tinha deixado de repassar? Tinha. Estava devendo? Estava. Mas a gente contestava esses valores. Por quê? Porque do começo da dívida, que em alguns casos era de 86, de 1980, do começo do financiamento, até 1991 era o BNH. Depois, na hora que foi... Aliás, até antes, tá? É que quando foi repassado para a Caixa, assim, os dados certinho, foi em 91. Então, o que acontece? Esses dados anteriores não tem nas planilhas da Caixa para a gente conferir se estava correto. E, principalmente, não tinha as nossas amortizações extraordinárias. Então, eu coloco em xeque, os nossos cálculos, a gente colocava em xeque esse valor inicial do saldo devedor em 91. Entendeu? Porque o saldo, para vocês, o saldo devedor de 1991 é quanto? Qual o valor? Olha... aproximado, não precisa ser uma coisa exata. Eu não vou recordar isso, porque são um monte de contratos. Mas... o que aconteceu? Nos nossos cálculos... E o que a Caixa alega que é? Quanto vocês alegam que é e quanto a Caixa alega? Eu vou falar sobre o total geral. Tá? Nos nossos cálculos, que dava lá que a Caixa apresentava, que era 1.700 bi, nos nossos cálculos seria 189 milhões, sem descontar os nossos créditos FCBS. Então, se descontasse os nossos créditos, ia sobrar dinheiro para a gente.
Então, pelos seus cálculos, a Coab não deve nada. Não. Devia, mas descontando os nossos créditos, certo? Sobraria dinheiro para a gente. Tá? Como que nós chegamos? Nós não calculamos todos os contratos? Não. Por quê? Porque eu saí antes. Né? Então, estão continuando lá, coisa que eu não sei como é que está. Mas, na época, nós fizemos o cálculo de... Acho que faltavam 7 ou 8 contratos só para terminarmos. E nós fizemos uma projeção. Espera aí, se até agora deu tanto, projetando vai dar aproximadamente isso, 190 milhões. Nesta reunião de Brasília, o presidente não estava. Não estava. Tá. Aí, espera que tem mais coisa aqui para eu falar sobre a reunião de daí Brasília. o doutor Daniel estava falando que, quando ele fala que prescreveu, o que quer dizer? Eu não consegui entender isso. Quando ele fala que prescreveu. Que o cálculo de 91 para trás, eu não podia contestar, porque já estava prescrito. Assim, tinha que pegar e aceitar 91. o que a Caixa propôs e está tudo certo? É isso aí mesmo? Isso. E abrir mão de ir para a justiça, que era a única possibilidade que a Caixa pôs na mesa. É. E a Caixa, pelo que o senhor falou, tinha concordado em discutir isso em juízo. Só em Só juízo. Só em juízo. Ela não aceitava discutir administrativamente, só em juízo. E daí o doutor Daniel falou assim, não, é isso aí, é o que a Caixa está dizendo, vamos Inclusive aceitar. porque prescreveu 91. Eu não aceito que prescreveu, porque, inclusive, nós temos lá na Coab, vários desses contratos, foi ajuizado dentro da Coab algumas teses de prescrição da dívida completa de alguns contratos. Então, inclusive por isso que a Caixa não jogou na mesa da negociação que estava prescrito. Quem disse que estava prescrito foi o doutor Daniel. Foi muito estranho isso. Pode seguir, Fernando. Tá, vamos lá. Segundo, esse item eu vou citar só porque foi citado lá na reunião. Os índices de correção das prestações estavam em desacordo conosco. A Caixa aceitava discutir, que iria nos repassar esse índice, mas os índices anteriores a 91 não garantiram que seriam repassados, porque iriam procurar. Se encontrassem, nos repassariam. Até hoje, até quando eu saí, não foi repassado. Tá? Tem um critério de atualização da dívida que esse é discutível. Tá? A Caixa alega que só pode obedecer à Resolução 809 depois de assinado o acordo. Então, não concordava com o cálculo que fizemos, já considerando a resolução antes da assinatura do acordo. É discutível, tá? Poderíamos discutir. Agora, aqui, as amortizações extraordinárias. Essa aqui foi outro item muito interessante. Tá? A Caixa não defendeu a ideia de que estava prescrito, tanto não defendeu, que a gente alegava que não foram realizadas antes de 91, porque ela concordou que a Coab apresentasse os comprovantes de pagamento com a autenticação da Caixa. Ela falou, se vocês apresentarem essas amortizações antes de 91, a gente aceita. Tá? Só que o que acontece? Eu sei como é que está esse arquivo morto lá na Coab. Isso aí, desde épocas, ia para a Ascob. A Ascob foi vendida no tempo do Gasparini, eu já tinha até saído de lá. Aí foi tirado esse arquivo lá da Ascob, foi não sei para onde, voltou. Bom, não dá para achar. Tá? E aí, o que acontece? Eu peguei e perguntei na Caixa, espera aí um pouquinho, olha, vocês apresentaram essas planilhas aqui com todas essas amortizações, depois de 91, e bate com a gente. Ah, beleza, bate. Tá. Da onde vocês tiraram isso? Ah, nós tiramos do nosso sistema de contabilidade, do nosso sistema do computador. Eu falei, pois é, nós também tiramos do nosso sistema de contabilidade. Inclusive, os nossos livros são auditados, vão para o Tribunal de Contas, então a gente também pode usar. É o mesmo critério. O doutor Daniel me interrompeu de novo e aceitou a proposta de que a gente tinha que apresentar os comprovantes de pagamento autenticados pela Caixa Econômica Federal. Contra os nossos interesses. Eu falei, impossível. Joga contra. Não, eu fiquei totalmente inseguro lá naquela negociação. Eu não sabia Quem não como ficaria, me portar. Falei, o meu chefe está contra mim.
que eu vou fazer? O que eu estou fazendo aqui? Bom, aí, das amortizações negativas, esse também é interessante. Tá? Por quê? A Caixa chegou e falou, não, nós só vamos expurgar as amortizações negativas cumprindo a ordem judicial. Tudo bem, isso é controverso? É. Por quê? Tem tese de que a gente teria que pagar essas amortizações negativas. Podia ser. Só que, no nosso sistema GC, a gente tem lá também um relatório que faz assim, ó, devido versus pago. Então, vamos supor que a gente tivesse que pagar essas amortizações negativas. Pô, se eu sou o diretor financeiro, eu falo, tá bom, a gente paga, só que vai entrar no nosso pago, vai aumentar o que nós pagamos. Quer dizer, perde de um lado e entra do outro. Sim. Então, não sei, tá? Era discutível. Só que o que eu concordo, o que eu acho aqui sobre essas amortizações negativas? O problema são os erros gritantes. Por exemplo, a amortização negativa na primeira prestação. Isso aí é causado por um erro da Caixa Econômica Federal. Ela que calculou errado isso aí. Aí vamos ter que pagar isso? Não sei, também é discutível. Então, quando ela falou que ia expurgar só com ordem judicial, tá bom, eu aceito. Quem que não aceitou? Doutor Daniel. Doutor Daniel. Ele disse, olha, esse erro anterior a 91 já está prescrito. Eu falei, pô, mas nós já discutimos. Não, está prescrito. Ele me interrompia a todo momento. Durante a reunião? Durante a reunião com a Caixa Econômica Federal. É isso que era absurdo. Aí, o outro item, que esse... A prefeita se encontrava nessa reunião? A prefeita se encontrava nessa reunião? Não. Estava o doutor Daniel representando a prefeitura. Quem estava junto era o secretário de Finanças. Mas ele o Everton era bem educado, sempre, não tem nenhuma restrição. Só vou ter uma restrição sobre uma fala dele numa das reuniões dentro da Coab, que essa eu vou falar daqui a pouco. Tá? Bom, o outro item foi uma renegociação de 2003. O que aconteceu nessa renegociação? Era a renegociação de vários contratos de parcelas, não foi o contrato inteiro. Foram várias parcelas que foi renegociada. Falamos, olha, vamos fazer um outro contrato que nós vamos começar a pagar. Isso foi feito na época se eu não estou enganado, acho que era o Mogione, que era o presidente da Coab. Aí não se pagou essa renegociação. Tá? Então, a Caixa colocou lá, olha, vocês estão devendo essa renegociação. Mas, por outro lado, a Caixa também colocou todos os contratos completos desse núcleo. Pô, se renegociou uma parte dele, não era para estar o contrato completo lá. É isso que nós cobramos da Caixa. Inclusive, falamos, olha, vocês deram os termos de quitação desses contratos. Certo? Mas a gente não estava... Até acho que foi errado. A Caixa deu os termos de quitação, sim, mas nós trocamos uma dívida pela outra, concordo. Não era para ser o termo de quitação do contrato completo. Mas o que a gente foi lá pleitear? Que fosse retirada essa renegociação da dívida, tá? E fosse continuar a se cobrar o contrato completo. Agora, o que não podia, a gente pagar os dois. Espera aí, vamos pagar o contrato completo e pagar a renegociação também? Não, aí está errado. Aí o que acontece? Ele distorceu a história. Distorceu, dizendo, não, aqui, se não foi pago nada aqui, tem o comprovante do pagamento, se não foi pago nada, vamos ter que pagar tudo. Aceitando pagar tanto o contrato e essa quanto a renegociação. Essa renegociação, só para vocês terem uma ideia, está beirando 600 milhões. Esse é um dos motivos de chegar nesse 1.700 aí. Agora, nós vamos pagar 2 vezes a mesma coisa? E nesse acordo que estão tentando fazer, que estão estudando, está a renegociação e o contrato? Tá. 2 cobranças? Então, pelo menos até quando eu estava lá, estava assim.
Esse é um dos motivos, é o maior motivo pelo qual o coronel falava, eu só vou assinar esse acordo se a Caixa comprovar que nós estamos devendo. Bom, Essa posição do ex-presidente era sempre deixado claro nessas discussões sempre. com o representante da prefeita. Sim, E qual que era o posicionamento do Daniel a respeito de pagar a renegociação e o contrato? Ele era contra? ele queria fazer o acordo, Mesmo termos da pagando Caixa. 2 vezes. do jeito que está lá. Aí, Iria pagar 2 vezes. Sim, essa renegociação aí, ele queria fazer o acordo, quer assinar o acordo lá. Que... De 1.700 bi. Não, na verdade, tirando tudo, os créditos nossos, Parará, iria baixar para 348 milhões. Só que nas nossas contas, na hora que tirar os nossos créditos, sobraria dinheiro para a gente. Tá? Bom, Se ficasse no 0 a 0, ia ser lucro? Ou esses dinheiros vocês iam tentar... não, ia recuperar. sobrar dinheiro para a gente. Então, esse dinheiro que estava sobrando, vocês iam tentar recuperar daí? Sim, lógico. Bom, isso foi tudo que aconteceu lá em Brasília. Aí pegamos, inclusive saiu na imprensa, né? Nós fomos surpreendidos, porque saiu na imprensa, tudo isso aqui, saiu na imprensa que estava prescrito. Quer dizer, a Caixa não falou que estava prescrito, era ele que falou que estava prescrito. Todos esses itens, inclusive essa renegociação, saiu na imprensa que a gente estaria trucando a Caixa, que a gente apresentou os termos de quitações e que a gente não queria pagar a dívida. Não era isso. A gente não queria pagar em duplicidade, é diferente. E esses detalhes não saíram na imprensa. Bom, a gente voltou e fizemos uma reunião com o coronel e com o Gobi, tá? Eles pegaram e falaram, não, vamos fazer outra reunião, então. Chamou quem? O Everton e quem que foi pela prefeitura? O Everton e o doutor Daniel. Aí eu já comecei abordando, né, primeiro que eu fui falar, os erros de antes de 91. O doutor Daniel me interrompeu nessa reunião, dentro da Coab já não estou falando lá. Mas, assim, bruscamente, esse assunto já é um assunto superado. Falei, não é um assunto superado. E tentei continuar explicando, ele falando ao mesmo tempo, puxando conversa paralela, simplesmente não me deixava continuar. Qual que é a opinião do secretário de Finanças, Everton, sobre esse antes de 91? Qual que é a opinião dele? Então, ele não se manifestou nisso, mas ele tem uma manifestação aqui que eu vou chegar lá. Tá? Bom, essa reunião aí ficou tão ruim que o coronel começou a bater na mesa. Até que interrompeu. Não. Vamos convocar outra reunião. Aí, na outra reunião, eu já estava radical. Falei, não, eu vou defender que tem que ir para o jurídico, nós não temos mais que negociar para a Caixa. Eu já não aguentava mais. Falei, não, vamos parar com isso. Aí que o Everton disse um negócio que foi muito chato. Ele falou, olha, a prefeita considera que o seu futuro político depende da assinatura desse acordo. O seu futuro quem? O seu? Não, o futuro político da prefeita. Falou, tá. Ele falou nessa reunião que a prefeita tinha dito isso para ele. Tá. Aí, o Gobi e o coronel foram extremamente contundentes contra essa narrativa. O Gobi ficou, assim, transtornado. Falou, olha, eu não estou preocupado com o futuro político da prefeita, eu estou preocupado com a minha reputação profissional como professor de faculdade e ex-perito judicial, e, portanto, não assinaria um acordo qualquer. O coronel respondeu assim, eu também não estou preocupado com o futuro político da prefeita, eu estou preocupado com o futuro da Coab, dos seus funcionários e dos próprios contribuintes bauruenses. Porque, na verdade, quem vai pagar esse acordo são os contribuintes. Certo? E foi marcada uma nova reunião. E nessa reunião o Daniel estava? Estava. Estava o Daniel e estava o Everton. Um outro detalhe, nesse 1.7 bi que a Caixa alega, que a Coab está devendo para ela,
Daí, 100% dessa dívida vai recair na Prefeitura de Bauru, sendo que ela é dona de 72%? Essa é uma outra discussão, tá? Porque tem algumas leis que foram aprovadas na época do TIDEI, e isso aí eu não sei. Mas é isso que aconteceu ou não? Hã? Seria isso? Independente, fez um acordo, 300 milhões, 1.700, enfim. O acordo que fizesse, o acordo... X reais, esses X reais ia cair integralmente nas costas da Prefeitura Municipal da de Bauru. Coab inicialmente e da Prefeitura depois. E os outros acionistas da Coab? Então, isso ainda não está definido. Isso eu não sei te dizer, não sei te responder. Debate jurídico. Deixa eu só, acho que isso que você falou é muito importante. Então, quer dizer que a prefeita, ela queria, pensando no futuro político dela, ela aceitaria pagar em duplicidade, então, a renegociação e mais o contrato. Fazer o acordo, não é que ela falou que ia pagar em duplicidade. Mas queria fazer o acordo. E o acordo importava em pagar em duplicidade. Falar amém para a Caixa. Exatamente. O acordo assim, unilateral. O acordo que a Caixa ia propor à Prefeitura Municipal, a Coab. Quer dizer, ao invés, hein, vereador Guilherme, ao invés de lutar, porque existe a possibilidade de não dever nada e ainda ter dinheiro para receber, ao invés de lutar pelo interesse do município, não. Vai visar o futuro político para assumir uma dívida de 380 milhões. 348, acho que é. Tá. Complicado. Bom, aí foi marcada uma nova renegociação, uma nova reunião na Coab, né, depois dessa aí, que o coronel e o Gobi perderam a burra, e aí com a presença da prefeita. Ela foi. E aí, lá dentro, ela reafirmou que as negociações dessa dívida iriam ser feitas pela Prefeitura, visto que a Caixa Econômica Federal não conversava mais com a Coab, apenas com a Prefeitura. Mas, me perdoa, Com a é vantagem claro que não de ia conversar com o Coab, né? gabinete. A Prefeitura está querendo assumir a dívida. É estranho também a Prefeitura querer assumir essa negociação, porque ela é dona de 72% da Coab. Quer dizer, eu não confio em quem eu coloquei na companhia. Não, e outra coisa, dessa dívida, 72% é dela. Se existir alguma dívida, Ela quer essa pagar. dívida é 72%. Existem outros acionistas. Agora está explicado por que a Caixa Econômica Federal não queria conversar com a Coab. Exatamente. Porque a Coab queria discutir a dívida, que tinha discutir. crédito a receber, Exatamente. e a Prefeitura querendo assumir a dívida de 341 milhões. Quer dizer, é óbvio que a Caixa não vai querer falar com a Coab, ela vai querer falar com a Prefeitura, que está Exatamente. assumindo a dívida. Exatamente. Quer dizer, ferro na cidade de Bauru, né? Em Exatamente. prefeitura, leia-se doutor Daniel, que era o interlocutor. Bom, daí em diante a situação foi agravando, né, entre a diretoria com a prefeitura. Tá? E aí que saiu a decisão do coronel, que afirmou assim, ó, eu só assino esse acordo se a Caixa comprovar que realmente estamos devendo esses valores. E o Gobi, que teve a mesma postura, foram demitidos os dois. E aí, depois de 15 dias, fui eu também. Então foi por isso que o coronel saiu da Coab? Foi. Que ele não aceitava esse acordo assumindo a... Foi. Ele e o Gobi, os dois. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro chamar os dois. O vereador Guilherme acabou de falar isso aqui agora. Considero extremamente necessário, é preocupante, né, os rumos. É uma dívida complexa, né? Isso está aí na pauta da imprensa e da sociedade aqui há quanto tempo? Anos. E infelizmente, o que foi passado para a imprensa foi distorcido. E o que acontece? Vocês vão falar, poxa, o coronel, o Gobi, podia desmentir isso. Era uma situação chata. Por quê? Porque ele tinha que tentar o quê? Reverter a situação através da prefeita. Ele tinha que falar, olha, o doutor Daniel está atrapalhando aqui, então vamos conversar direto. E foi isso que ele tentou fazer. Só que a prefeita... E nessa reunião, o que a prefeita falou? Ela falou isso, que... Eu até marquei aqui. Ela reafirmou que as negociações dessa dívida iriam ser feitas pela prefeitura, visto que a Caixa Econômica Federal não conversava mais com a Coab, apenas com a prefeitura. É complicado, né? Porque como a prefeitura é dona de 72%, assumir isso aí é difícil, até em relação a outros acionistas dentro da empresa.
Não, e é por ser Ó. acionista majoritária que ela indica o presidente, não é? Claro. Conselheiros, então, assim, ó, a Até também, representação da em relação companhia- aos pequenos acionistas que poderiam, como tem a chance, a Coab tem a chance de ter dinheiro para receber, isso prejudica os interesses dos pequenos acionistas da empresa. A impressão que eu tenho, vereador, é o seguinte. Concorda? Quem é dono Claro. de 2% da Coab A impressão... e tem a possibilidade de ter dinheiro a receber a Coab, como vai assumir 2% de 300? Porque Entendeu? vem de quem não tem vínculo, não está preocupada com a cidade, está preocupada no futuro político. Quer dizer, ao invés de lutar por esse valor para não assumir uma dívida de 341 milhões, está focando em fazer um acordo para sair bem no futuro político, prejudicando a cidade. E isso que você falou aqui, Felão, parabéns. Porque Obrigado, há obrigado. Parabéns a vocês. há uma lenda urbana aqui nessa cidade em relação a essa dívida da Coab, e a impressão que eu tenho é que tem uma máfia aqui nessa cidade trabalhando para pagar essa dívida, para assumir esse prejuízo, e eu vejo poucas pessoas trabalhando pela defesa do município de Bauru. Então ficou muito claro pela sua fala aqui que você, o Gobi e o Coronel Canova, vocês mexeram nessa ferida. E a hora que vocês enfrentaram para defender o município de Bauru, tiraram vocês de lá. Isso é gravíssimo, presidente, gravíssimo. Eu vi as perguntas do Guilherme. Se vocês me... Desculpa. Não, pode falar, pode falar. Se vocês me perguntarem assim, por exemplo, esse fato dos acionistas aí já é uma parte jurídica que eu não vou saber responder para você. Os acionistas teriam que pagar junto. Parará. Teve uma época, na época do TIDEI, que acho que saiu uma lei que a prefeitura de Bauru se responsabilizava por todas as dívidas. Não tenho certeza disso. Tá? Olha, isso Teve é uma lei. responsabilidade política gigante. Tá? Tá? Você, como 72% proprietário de 72% de uma empresa, assumir 100% da dívida da empresa, eu nunca vi isso na minha vida, sabia? Isso é contra a lógica total. Olha, podia ser até chamado o pessoal do jurídico para ver isso. Parece que foi colocado no estatuto da empresa que a prefeitura se responsabilizaria pelas dívidas com a Caixa Econômica Federal. Tá? Eu não tenho certeza disso, tá bom? Deixa eu tirar uma dúvida. Ô, vereador, os pequenos acionistas amaram, então vamos quebrar a empresa mesmo, porque não vai sobrar nada. Eu tenho 2% da Coab. Vamos quebrar a empresa, porque não vai dar nada para mim, como 2%. Quer dizer, é um negócio que... Eu sou acionista, viu? É loucura, isso é loucura. Eu tenho uma dúvida. A LR, ela é credora da Coab? Então, na verdade, isso é uma outra história. Eu estava querendo conferir essa dívida da LR. Por que me chama a atenção essa dívida? Olha, foram poucas, não foi um núcleo enorme, tá, que foi construído em São Manuel. Tá? O que aconteceu? Tem lá uma certa quantidade de casas, que eu não vou me recordar agora, mas a dívida hoje daria para construir uns 2, 3 meiridotas, que é o maior núcleo habitacional da América Latina. Poxa vida, como que uma dívida vai ser transformada desse tamanho? Então, eu queria conferir, mas comecei a conferir essa parte da dívida com a Caixa primeiro, né? Agora, qual que é a minha opinião dessa história aí, minha, particular? A LR tinha um contrato com a Coab, tá? E a Coab tinha um outro com a Caixa. A Caixa não repassou dinheiro para a Coab, então a Coab não pagou a LR na época certa, né? Então, tinha diferença de índices. Então, existe uma dívida da Coab com a empresa LR. Sim, mas, na verdade, o que aconteceu? Lá para trás, eu já nem estava mais lá e também nem era da minha área, né? Eu era só analista de sistemas. Eu não entendi por que a Coab colocou a
a Caixa como junto na mesma ação. Eu acho assim, a Coab tinha que ter entrado com uma outra ação contra a Caixa Econômica Federal, falando, você não me repassou o dinheiro. Inclusive, por quê? Tá? Porque a Caixa repassava para a Coab e a Coab tinha um CAFO. O que significa esse CAFO? É uma comissão sobre a administração e fiscalização de obras. Então, o que acontece? Quando a Caixa repassava esse dinheiro, a Coab retia esse CAFO para ela, que era um ganho dela, e depois pagava Ela fiscalizava a obra depois pelo pagava. serviço, por esse serviço. Então, na minha opinião, inclusive saiu uma reportagem do dono da LR dizendo, na verdade, a Caixa tem para receber dinheiro da Caixa sobre isso, não é ela que está devendo. E é verdade dele. A Caixa não repassou o dinheiro para a Coab não reteve o CAFO e nem pagou na época certa. Quer dizer, a Coab tinha CAFO para receber sobre isso aí. Mas eu acho assim, olha... Essa é uma opinião minha, lógico. Agora, o que acontece? Perdeu na justiça. Agora, eu não sei o porquê que perdeu. Não era possível de perder isso. Ó, deixa eu restabelecer aqui para o nosso tema e a nossa preocupação da reunião. É outro assunto, né? Tudo que nós precisaremos, seguramente, eu me lembro, inclusive, da última reunião da comissão interpartidária, ainda no ano passado, quando ainda o Canova estava à frente da presidência da Coab, em que o debate sobre o acordo acabou entrando e o único comentário que eu fiz, eu me lembro disso, foi de mencionar ao presidente de que esse assunto, com certeza, de novo, ele seria polêmico, não é? Porque, para fazer qualquer acordo, teria que passar aqui pela casa de novo, né? Porque foi dada uma autorização lá atrás, teria que ser refeita, e que eu sugeria que a Coab se antecipasse e se oferecesse para uma audiência pública para esmiuçar as negociações, os números e as dívidas. Separando aqui por etapas, essa questão da empresa não envolve apenas a LR, tem outras empresas. Nós temos várias polêmicas em relação a essa questão de crédito de construtoras em relação à Coab e a polêmica relação da Coab com a Caixa. Isso a gente sabe. Olha, só interrompendo, eu não tenho os detalhes da dívida da Coab com a construtora. Eu tenho, essa opinião que eu dei é uma opinião muito por cima. Que eu me envolvi diretamente nos cálculos foram na dívida Coab, Caixa. É isso que importa. O primeiro momento, para nós, isso é o que importa. Não é? Essa questão que acaba buscando respaldo na justiça, claro que a gente também tem que acompanhar. Não é? Às vezes acontecem questões muito polêmicas nessas decisões. Não é? É importante, inclusive, que a gente cobre que a companhia deveria ou deva ir até a última esfera, né, do campo da justiça para brigar por essa posição, sempre no interesse da municipalidade. Presidente, eu vou fazer uma solicitação, como eu não sou membro da Comissão de Fiscalização, mas eu faço aqui uma sugestão, um pedido até a Vossa Excelência, de convocar o doutor Daniel para explicar isso para a gente aqui, que eu acho muito grave o que aconteceu, até para ele explicar o porquê que ele defendeu a Caixa Econômica Federal ao invés de defender a Coab e o município de Bauru, né? Então, eu faço esse pedido na data devida, aí, de acordo com Vossa Excelência, para que convoque o doutor Daniel para explicar essa situação para a gente. Complementar ao pedido já do vereador Berriel de que nós possamos convocar convidar, não é? Agora que não compõe mais a direção da companhia, o ex-presidente Canova e também o Gobi, né, que atuou nesse aspecto aí dos cálculos, e com certeza fazer a contraposição com o Daniel pelo papel aqui relatado que ele ocupou nesse processo, independente dos valores, independente de eu formar uma convicção agora de que os seus cálculos, Hildo Canova, são 100% assertivos e que nós teríamos crédito. Independente disso, o papel que a gente quer discutir e debater é que o papel da representação
a majoritária das ações da companhia é sempre o da defesa para menor. Não é? Tem sempre que se acreditar, se você tem técnicos e o presidente apontando para uma direção, ainda que num segundo momento isso se revelasse não tão correto, não tão assertivo, né, mas parcialmente assertivo, ou ainda que se perdesse esse debate no campo da justiça, como no caso da prescrição, a preocupação da companhia e do seu responsável majoritário tem sempre que ser o interesse público, o interesse do erário, que é sempre no bolso do consumidor, no bolso do cidadão que vai recair esses valores. Eu estou curioso para ver o doutor Daniel aqui, porque lá no começo, na CEI da Educação, ele falou que ele era um estagiário de luxo, né, um despachante. Ninguém Ele consultava só levava ele. processo, que raramente, a palavra que ele usou, ele era ouvido. Aí depois, durante a CEI do a Comissão de Fiscalização do Palavra Cantada, já ficou claro que, na verdade, é ele que manda. E agora, pelo que o Newton Felão está dizendo, Já mandava na Coab era também. ele que mandava em tudo. Ele ia oficialmente representando 72,8% da prefeitura. Eu acho complicado, E ia como inclusive, conselheiro fiscal. esse que é o aspecto que eu ia colocar, porque Mas, se na recebia verdade, como conselheiro... ele está representando 100%, porque se a prefeitura, existe essa lei, que a prefeitura vai assumir o BO da Caixa, os pequenos acionistas estão sossegados. Olha, isso, Não vai respingar neles. essa afirmação, isso aí tem que ser checado, tá? Seria com o jurídico, tá? Eu não... 100%. eu não tenho certeza disso. Porque tá? mesmo que não tenha 100%, mesmo que a prefeitura não assuma o 100%, existem os pequenos acionistas da empresa. Ela não pode tomar uma decisão unilateral, a prefeita, porque ela pode ter uma enxurrada de processo dos pequenos acionistas contra a Prefeitura Municipal de Bauru, por ter feito um péssimo acordo, porque os pequenos acionistas não foram consultados. Só para deixar Exatamente. claro... Por exemplo, a Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, acho que é a segunda acionista lá em ações. Se ela se não respingar nela, ela vai dar risada. Eles chegaram a ir lá para saber sobre isso. O Felão, Então, só para deixar claro, então, o posicionamento seu, do Canova e do GOB era o mesmo para batalhar pela revisão. está na justiça. Inicialmente, o coronel queria renegociar. Ele só passou a dizer, olha, eu não vou renegociar por causa desses erros que não estão sendo considerados. Então, preferia que fosse para a justiça. Então, o posicionamento seu, do Canova e do GOB era para não renegociar e ir para a justiça. No final. No começo, o GOB e o coronel queriam renegociar. Mas Mas não aceitaram termos impostos, é isso. Eu não tinha uma posição definida, eu queria Ver os números. Queria ver os números. Aí, Eles foram contra a renegociação, pelo que eu entendi, quando eles entenderam o embasamento que não devia aquilo. Exato. Mas então o posicionamento seu, do coronel e do GOB, era diferente do posicionamento do Daniel, é isso? sim. Isso está bem claro. É uma atitude Por isso- estranha, né? Porque você tendo a possibilidade de até ser credor da Caixa, em vez de ser devedor, você abrir a mão dessa possibilidade para fechar um acordo em 350 milhões, Mas o Felão quer deixou- dizer, sem discutir, Pelo menos sem, abrir o debate para questionar. sem falar nada, é estranho, né? É uma coisa que foge da lógica, do racional, não é Sim, mas, verdade? o Felão, ele deixou claro, quando ele falou a questão do Everton, que disse que era o futuro político da prefeita, quer dizer, a prefeita não está preocupada pelo futuro da cidade, em benefício da cidade, ela está preocupada com o futuro político dela. Mesmo se ela estivesse preocupada com o futuro político dela, qual que seria melhor para o futuro político dela? Um acordo, ela tentar, mesmo que zerar, não está devendo nada, chegar na justiça e falar, vocês não estão devendo nada, ou assumir que- uma dívida de 300 Só que tem o seguinte, o vereador... ela também se beneficiaria se ela tentasse ir para a justiça. Sim, só que na justiça você vai demorar para discutir isso aí, para chegar no 0 a 0 ou até em crédito para o município. Agora, criaram a narrativa do débito de 1 bilhão, de 2 bilhões, quando na verdade existe a possibilidade de não existir esse débito. Quando a prefeita vai e assume essa dívida, é só ir lá e assinar um acordo e mandar para casa. Assumiu o que ela, no meu entendimento,
Na cabeça da prefeita é o seguinte, olha, a gente não vai pagar 1 bilhão, nós vamos pagar só 300 milhões. Então sai como salvadora da pátria, como se tivesse salvo uma dívida de 1 bilhão e 700 para 300 milhões. Olha, salvou a cidade porque não vai pagar 1 bilhão. Só que esconde depois a outra parte que não precisava ter pago nada. Só que na justiça, brigando pelos interesses da cidade, e a gente sabe que tem muitos interesses envolvidos por trás disso, muitos, poderosos, numa dessa aí iria demorar para conseguir chegar no 0 a 0 ou até no crédito para o município. Agora, fazendo um acordo, não. Manda aqui para casa, conta uma história que livrou de 1 bilhão e 700 para 300 milhões e sai como salvadora da pátria. Por isso que entra o futuro político dela. Quer dizer, um crime. Eu gostaria de falar uma outra coisa que, inclusive, não coloquei aqui. Olha, esse acordo, vamos supor que estaríamos devendo, tudo belezinha, tal. Tem duas possibilidades de serem feitos. O primeiro é pelo saque, sistema de amortização constante, e o outro vai caindo a prestação. E outro pela tabela price. O que acontece? A tabela price começa pagando menos. Chega exatamente na metade do financiamento, inverte, o saque fica menor e a tabela price fica maior. Por quê? Porque o saque vai diminuindo porque você vai amortizando mais. Tá? Então, no final, você paga mais Além juros. se você fizer aportes extraordinários, esse valor cai, igual o financiamento de casa. É exatamente a mesma Quando joga o fundo de garantia, se for saque, né, cai a parcela. Se manter o mesmo número de parcela, vai caindo o valor da parcela. Na tabela price também acontece isso. Tá? Então, vamos supor, o que eu defendo? Você vai me falar qual que é melhor, saque ou tabela price? Depende do nosso comportamento ao longo do contrato. Por exemplo, se você chegar e falar, eu vou fazer pela tabela price, mas a diferença eu vou amortizando no final, é vantagem. Por exemplo, você vai amortizar um valor lá no final, sem juros, sem seguro, sem nada. O que você amortizar, você vai abater do saldo devedor. No saque também. Tá? Mas o que acontece? Como a amortização inicial seria maior, seria legal. Mas o que acontece? Isso tem que, se fosse feito, amortizações extraordinárias sequencialmente. Todo mês você vai lá e faz a amortização extraordinária. Agora, eu não acho que isso vai acontecer aqui. Se a Coab fizer esse acordo, ela vai pagar o valor da prestação até o final. E aí você vai pagar muito mais pela tabela price do que pelo saque. Só que tem um porém. O saque, se eu respeitar a ordem das parcelas, não fizer adiantamento... É preferível fazer o saque. O saque do que a tabela price. Exatamente. Só que o que acontece? Vocês prestaram atenção que eu disse assim, olha, até a metade do financiamento, a tabela price fica menor. Num financiamento de 240 meses, é até maior, porque depois foi negociado, já não é mais 240, vai ser em mais de 30 anos, isso aí, parará. Metade do financiamento, quantos anos são? 30 anos são 15. 15 anos, 15, 16 anos. Na hora que a parcela ficar maior, já não é mais o mandato da prefeita. Quer dizer, na hora que a coisa ficar ruim, o mandato é de outro. O uso político da escolha da tabela. Vamos fazer pela tabela price, porque o valor começa pequenininho. No meu mandato... Na hora que explodir a bomba lá na frente, não vou ser eu que vou estar na cadeira. Na hora que a parcela ficar maior, vai ser outro mandato. Esse assunto não termina aqui hoje, seguramente, mas ele alimenta o debate que nós temos colocado aqui na casa e para a sociedade acerca desses papéis, né, que precisam restabelecer aí o seu conteúdo constitucional, né, republicano, delimitado os seus papéis. E penso que é obviamente abusivo quando você confia a presidência de uma companhia a alguém, quem quer que seja. Eu não questiono nunca as escolhas de quem foi eleito para escolher sua equipe. Nunca faria isso, porque não é meu papel. E tenho dito sempre isso à prefeita, não é? Até porque, às vezes, ela erraticamente
faz o argumento em sentido contrário, o que não tem respaldo constitucional nenhum, né, ao dizer eu não interfiro nas nomeações dos vereadores, né, os vereadores que não interfiram nas minhas. Diferentemente dela, que não tem o papel de fiscalizar o poder legislativo, nós temos o de fiscalizar o executivo. Quem ela indica, até isso se resvalar na quebra de alguns princípios, como o da moralidade. É o caso do que nós temos feito na saúde. No entanto, depois de nomeados esses que cabe realmente a ela, foi eleita para isso, a gente respeita, não é, o resultado das urnas, e esse poder realmente é do Poder Executivo. Escolhe a sua equipe. Agora, escolheu, você está colocando a cidade, não é, à mercê, nas mãos daquelas pessoas que você escolheu. O mínimo que você tem que fazer é confiar na equipe que você colocou lá. Então, se eu sou acionista da Coab majoritária, em nome do povo de Bauru, não é? Pelos mais de 70%, ao escolher o presidente ou a presidenta, eu estou dando a ele o papel de escolher a sua equipe e de responder, inclusive judicialmente, não é? Para atuar em nome da companhia, e vou cobrar dele a atuação. O que eu vejo de mais grave do que foi dito aqui, e veja, eu procurei não me meter no debate da dívida, porque eu quero uma audiência pública para nós debatermos a dívida. Já cobrei a dívida só para discutir a dívida, não é? Com os atuais, com outros, enfim, com acionistas, com quem tiver que chamar. Mas, para mim, o que fica de grave e de importante é que agora a gente consegue compreender, não é, em que pese a prefeita ter dito que a nomeação de um braço direito para a Coab é para melhorar o salário dele, o que, obviamente, não é, né, até porque o Conselho Fiscal tem papel previsto na lei das companhias SA, mas o que a gente está percebendo aqui é que, na verdade, essa nomeação obedecia a um outro interesse, que é o interesse de misturar o personagem, né, assessor de gabinete, braço direito, com o papel de presidente da Coab, né, de tomar as decisões em nome da companhia. Né? Se a prefeita queria tirar o presidente, que o fizesse, tem autonomia para isso. O que não pode brincar de faz de conta, porque nós estamos falando de um jogo de milhões aqui. E passar por cima. Exatamente. Então, não é papel do assessor de gabinete discutir a dívida da Coab em nome da Coab, e até porque está lá como conselheiro e ganhando R$ 1.800 por mês para isso. Quer dizer, então, é um direito nosso, como vereadores, como cidadãos, e nós também, alguns aqui, que são operadores do direito, que vê uma discrepância nessa atuação. Isso, para mim, é muito grave. Mas talvez, presidente, talvez a jogada seja essa, né? Só para melhorar o salário, como a prefeita disse, e dane-se a cidade na cabeça deles, né? Quer dizer, faz lá, é o futuro político da prefeita, é melhorar o salário do assessor de gabinete, do primeiro-ministro, né? Lá ele era tratado também como primeiro-ministro? Ele ia oficialmente representando 72% das ações. Então, A palavra dele era a última. Acabava. Viu, uma outra dúvida. Você falou que Santa Cruz do Rio Pardo é o segundo maior acionista e foi lá para Brasília. O que eles falavam, o pessoal de Santa Cruz? Eles quiseram saber como que eles foram lá. Porque vai respingar para eles também, sim. teoricamente. Aí a gente explicou, mostrou como é que estavam as dívidas e tal, mas eles foram embora. E na hora que o doutor Daniel falava, não, é isso aí, vamos fechar esse acordo com a Coab, o pessoal lá de Santa Cruz falava, batia a palma, falava, Não. ok, é isso aí, ou eles O pessoal de Santa Cruz... Ou eles tentavam brigar também, igual vocês estavam tentando brigar? O pessoal de Santa Cruz nunca participou de nenhuma reunião junto com o doutor Daniel, não. Eles só Falou foram... que foi para Brasília, não foi? Não com o pessoal de Santa Cruz. Ele só citou que, dentro da pergunta dos lá, que eles acionistas... foram para Brasília para ver, para se inteirar. Não, quem foi para Brasília foi o pessoal da Coab com o pessoal da prefeitura, isso sim. Eu fui também numa reunião só, uma técnica da Coab, juntamente com o Dr. Daniel e o Everton. E os pequenos acionistas nunca foram convidados para comparecer O único junto? que foi lá por iniciativa própria foi o pessoal de Santa Cruz. Mas eles foram
numa reunião querendo saber como é que estava a situação Eles lá na o Coab. pessoal de Santa Cruz participou dessa reunião que foi conversado, o doutor Daniel? Não. Eu acho que a prefeitura nem sabe, acredito que nem sabe que o pessoal de Santa Cruz foi lá, porque eles se reuniram com o GOB, diretor financeiro, com as técnicas, e eu fui chamado numa parte dessa reunião. Não foi para Brasília, vereador, foi para a Coab. Veio aqui na Coab, discutiu Foi uma como acionista. reunião informal, porque eles viram lá que também eram acionistas e falaram, bom, como que vai ficar a nossa situação nessa história? Porque se a prefeitura, engraçado, né, de Santa Cruz e ter ido na Coab, porque se a prefeitura, eu não sei se essa lei existe mesmo, de Bauru assumir 100% do BO na Caixa, porque Santa Cruz vai dar risada se isso acontecer, né, meu? Porque não vai respingar para eles. Olha, é estranho eles irem lá para ver se o tamanho do problema, né? Porque eles, como acionistas, porque eles vão ter que encarar esse problema também, né? Como pequeno acionista. Se eu tivesse vindo aqui para falar sobre essa história dos acionistas, eu sei, que a gente está num bate-papo aqui, a gente vai uma coisa puxa a outra, né? Eu ia pesquisar melhor, assim como eu também não fui a fundo na dívida da Coab com a LR. Então, talvez eu possa estar enganado nisso, tá? Então, é preferível que isso seja conferido. Tem que pegar o estatuto da empresa, dar uma olhada, porque tem alguma coisa lá sobre isso, sobre essas dívidas da Coab e como que teria que ser tratada. Tem alguma coisa no estatuto. Eu não fui conferir. Presidente, tem muitos assuntos em aberto nesse tema. Não tem. Sabe, esse negócio da responsabilidade de quem vai pagar essa dívida é um tema. Essa participação dos minoritários é outra, porque é um péssimo acordo. Bauru capitaneando esse acordo. E se for um péssimo acordo, vai ter uma enxurrada de execução fiscal, de demandas judiciais contra a Prefeitura de Bauru por ter feito um péssimo acordo perante os pequenos acionistas. Então, é muito complexo. Tem que ser. Inclusive, os cálculos que nós apresentamos contestando as ações da Coab estão na Justiça. Esses pequenos acionistas podem requerer lá esses cálculos e falar, olha, está errado, por que vocês não estão... Cobrar os pequenos acionistas, cobrar o acionista majoritário, né, sobre as ações. Nós vamos chamar, com certeza, uma reunião pública, ou uma audiência pública, acho que uma audiência pública, né, para debatermos a dívida e para fazer essa contraposição de posições em relação aos valores e aos cálculos, com certeza, que é nosso interesse. Via essa audiência pública, via Comissão de Fiscalização e Controle, porque, vereadora, são assuntos que tem, até dá a possibilidade da Coab vir aqui na casa e realmente desmiuçar todo esse dinheiro que, assim, a Coab é credora da Caixa, não devedora. Para até mostrar para todos o caminho de como ela é credora e não devedora. O que eu queria, assim, finalizar, da minha parte, pelo menos, é o seguinte, olha, eu não tenho a pretensão aqui de ser o dono da verdade. Chegar e falar, olha, é o que eu falei e acabou, é o que eu calculei e acabou. Não, não é isso. Tem itens controversos aí. Tem. Amortização negativa, é discutível, papapá, tem um monte de coisa. Agora, o que eu contesto é o posicionamento. Tá? Qual que é o posicionamento que deveríamos ter um funcionário da Coab, um diretor da Coab e principalmente um conselheiro fiscal? É a favor dos interesses da Coab, é negociar, certo? Tentando melhorar a favor da Coab, não querendo dar argumentos para a Caixa Econômica Federal. Sabe por que acontece isso? Porque não vai sair do bolso das pessoas que estão negociando. Então, é fácil brincar com o dinheiro alheio. Não, eu acho, inclusive, que do ponto de vista do papel que cabe ao Executivo, seja ele qual for,
é de, indo para uma mesa de discussão, independente do argumento que você está levando, se é para dizer que tem crédito, se é para dizer que não tem, se é para diminuir o valor da dívida, se é para chamar um debate sobre a prescrição ou não, a posição tem que sair daqui, deveria ter saído daqui, em conjunto, harmoniosa. Se alguém vai representar a prefeita ou a prefeita vai para essa mesa, não é? Tem que ir com a posição construída pela companhia. Juntos, todos. Mas não pode chegar lá e falar línguas diferentes, Claro. porque você dá um sinalizador para o agente credor, supostamente credor, de ficar na mesa numa posição, né, de vanguarda. Né? Ele que vai dar, que vai ditar. E seja qual for, banco público ou não, o nosso interesse é o do município de Bauru. Ponto. Então, esse, para mim, já é um primeiro erro da forma de condução dessa discussão. Porque também, se a Caixa não tem como... Porque antes era BNH, né? Antes de 91. Se o BNH também era bagunça, eu não sei como era lá, e a Caixa não tem a precisão desses valores, é fácil ela colocar um número lá em cima e falar, ó, é tanto que você está me devendo. Já que a Coab tem condições de fazer esse levantamento através dos livros contábeis dela, Fizemos. e tem condições de provar que o valor devido não é aquele, e a prefeitura impedir uma ação judicial onde vai ter a possibilidade de provar que realmente não está devendo aquele valor, é muito estranho isso por parte da prefeitura. A Caixa alega, tá, que nesse item, a Caixa alega o seguinte, olha, nós fizemos uma força-tarefa junto com o BNH com a participação das Coabs. Foram representantes das Coabs lá, que deram... Faz parte? Faz. Não, foi lá também? Foi. Pelo que consta, foi. Mas não vi nenhum documento nesse sentido. Isso aí são conversas, dizendo, ó, teve. E dizendo assim, olha, está correto. Tá, o valor inicial de 91 estariam corretos. Só que, nos nossos cálculos, não estão corretos. Então, Quem foi para lá? eu não Então, Não, mas é levantar muito lá. tudo, vai ter que... É, lógico. Mas é isso, olha, seu Newton, eu gostaria de, em nome da Comissão de Fiscalização e Controle, dos vereadores que aqui tiveram, agradecer imensamente a sua presença, a sua contribuição, a sua disposição em passar a manhã dessa sexta-feira conosco, colaborando com estas informações. Foram informações muito importantes para esta casa, para a Comissão de Fiscalização. Nós iremos nos reportar agora, na próxima semana, ao ex-presidente, não é? E também a outros membros da sua equipe, convidando-os para que também venham colaborar, e somente após isso é que nós vamos chamar a audiência pública para debatermos a questão dos números. De qualquer maneira, o ex-presidente, assim como o atual chefe de gabinete, chefe de gabinete não, né, quase, né? O atual assessor de gabinete da prefeita, o senhor Daniel Freitas, que também na Coab vai se ficando aí efetivo, que cumpriu o mesmo papel que cumpriu e ainda cumpre na Secretaria de Educação. E me assusta, né, vereador Borgo? Quais outras secretarias, vereador Guilherme, que pode essa mesma atuação estar acontecendo? Porque vai percebendo que é o grande comprador, o grande articulador, o grande, né, articulador do processo de decisões, enfim, é quase o prefeito da cidade. Tem um chefe de gabinete, ele é o dono do gabinete. Então, o papel realmente extrapola o que as prerrogativas constitucionais dariam a ele. Mais uma vez, eu agradeço a sua presença, a sua contribuição, e, com certeza, imagino que o senhor fica à nossa disposição para, eventualmente, nós, em nova reunião da comissão, convidá-lo para novos esclarecimentos. Tá certo? Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo acolhimento aqui, e me coloco à disposição. Queria bastante sucesso nisso. Eu moro em Agudos, não sou bauruense, mas me considero bauruense, porque eu já trabalhei muito tempo aqui, e o que eu puder colaborar no sentido de Bauru sempre ir para frente, podem contar comigo. Eu agradeço mais uma vez, agradeço também a todos os vereadores, e nada mais havendo a tratar, esta presidência encerra a reunião da Comissão de Fiscalização e Controle às 10h58.